Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, amém? Deus disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Gênesis 1, 29. Todas as leis da natureza, que são as leis de Deus, destinam-se ao nosso bem. A obediência a elas promoverá a nossa felicidade nesta vida e nos ajudará no preparo para a vida por vir. Está escrito no livro Conselhos sobre Saúde, na página 386. Conselhos sobre Saúde. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos perceber de como o nosso preparo para ter boa saúde aqui nos prepara também para a vida por vir. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Lembra que a gente falou de um sangue bom para termos um cérebro saudável? Esses elementos não são tão bem ou tão plenamente supridos pelos regimes cárneos. Houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. O que não aconteceu, não é verdade? Por conta do pecado, com a transigência do apetite que Eva cometeu, o pecado na terra acabou amaldiçoando a própria terra. A intemperância tem existido sob quase todas as formas. O apetite tem dominado a razão. Os mesmos pecados que trouxeram juízos sobre o mundo nos dias de Noé existem em nossos dias. Homens e mulheres levam os seus hábitos de comer e beber a tais extremos que isso termina em glutonaria e bebedice. E nós podemos falar sobre os vegetarianos também. Comer demais, beber demais, ou seja, glutonaria é pecado. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais e deu a Adão a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim, dizendo: ser-vos-ão para mantimento. Um animal não deveria destruir outro para obter alimento. Após a queda, foi permitido a ingestão de carne com o fim de abreviar o período da existência longeva da espécie humana. Isso foi permitido por causa da dureza do coração dos homens. Antes desse tempo, do dilúvio, Deus não havia dado aos homens permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva tinha sido destruída por conta do dilúvio, permitiu-lhe comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, era seu desígnio estabelecer-os na terra de Canaã, povo puro, contente são. Vejamos os meios pelos quais ele efetuaria isso. Submeteu-os a um curso de disciplina, que no caso houvesse sido seguido de boa vontade, haveria resultado em bem, tanto para eles próprios quanto para a sua posteridade. Ele tirou deles em grande medida o alimento carne. Deus poderia haver provido carne tão facilmente quanto maná, mas foi feito ao povo uma restrição para o seu bem. Era desígnio de Deus prover-lhes alimento mais apropriado à sua necessidade do que o regime estimulante a que muitos deles se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido devia ser levado a uma condição mais sadia, para que eles pudessem fluir o alimento original, providenciado para o homem. Os frutos da terra que Deus dera a Adão e Eva no Éden. Os filhos de Israel murmuraram por causa da restrição do Senhor e cobiçaram as panelas da carne do Egito. Deus concedeu-lhes carne, mas esta se transformou em uma maldição para eles. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu
desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Frutos como maná, amêndoas, figos, romã, uvas, os frutos da árvore da vida serão os nossos alimentos. Que Deus possa nos abençoar e que possamos entender que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E possamos entender que mesmo dentro da alimentação vegetariana, tem alimentos que nós já deveríamos ter tirado para o nosso próprio bem. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender nessa jornada sobre saúde, temperança e adoração a sermos temperantes em todas as áreas da nossa vida. Eu estou aprendendo e vocês? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro.